Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia então. Oh, maravilhoso. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Vamos meditar alguns minutos na palavra de Deus. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 13, os que encontrarem de novo. Amém. Amém. Está escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Sentai-vos. Glória a Deus. Peço aos irmãos encarecidamente, nesses minutos que nos são dados para poder fazer menção da palavra de Deus, a atenção e a paciência para que nós venhamos a entender claramente aquilo que Deus tem aos nossos corações por meio da sua palavra. Nós fizemos menção de um texto da Bíblia que está registrado na primeira epístola do apóstolo Pedro, que é destinada a várias regiões da Ásia Menor, regiões estas onde o próprio apóstolo Paulo havia fundado igrejas, e que no contexto em que Pedro está escrevendo a estes irmãos, eles estão passando por situações de rejeição por causa da sua fé em Cristo Jesus. E então, da forma que estavam vivendo os irmãos, Pedro os aconselha a estar submetidos à palavra de Deus, à palavra de Cristo, à palavra do Evangelho. Essa epístola ela contém várias exortações de Pedro aos irmãos para que eles pudessem estar voltados para Deus, mesmo em meio às adversidades em que eles estavam enfrentando. No capítulo 1 ele já começa falando acerca da vocação que eles tinham para servir a Deus, numa nova vida da qual Cristo havia implantado neles. Nessa vida eles estavam passando por provações, porém as provações que eles estavam enfrentando eram provações para demonstrar, evidenciar a fé que eles estavam em Cristo Jesus. A advertência de Pedro aos irmãos é que eles ficassem firmes e constantes de acordo com a palavra de Deus. Ao observarmos esse texto, Pedro está falando aos irmãos que eles deveriam ficar em obediência, que eles deveriam permanecer em santidade. Ele prossegue o texto falando que não foi com ouro, que não foi com prata, mas foi com o sangue de Cristo, do qual nós fomos comprados, não é? Então, dessa forma, a gratidão prevaleceria, deveria prevalecer no coração daqueles que são chamados por Deus para viver de acordo com a sua vontade e a sua palavra, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às rejeições, mesmo em meio às intempéries, mesmo em meio às adversidades da vida. Um cristão genuíno, um cristão bíblico, ele precisa estar vivendo em uma constante santidade. Pedro diz, como está escrito, citando a escritura do Antigo Testamento de Levítico: sede santo, porque eu sou santo. Falar da santidade de Deus é falar de algo que está totalmente, não totalmente, mas um pouco fora da nossa forma de viver. Apesar de ser um atributo comunicável de Deus, a santidade em sua essência natural, na pessoa bendita de Deus, fala da total separação de Deus de tudo aquilo que é corriqueiro, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é vão, de tudo aquilo que é contrário à sua essência. Nós somos santos, separados por Deus, mas em nossa natureza não temos a santidade. Nós passamos a receber a santidade
a partir do momento que uma nova natureza é implantada em nós, a partir do momento da regeneração, aonde nós temos uma nova vida em Cristo, é que nós podemos ser santos. A santidade de Deus é o atributo dos atributos dele. A santidade dele é perfeita em todos os seus aspectos. Nenhum dos atos de Deus, nenhum dos atributos de Deus deixa de ser santo. O Senhor nosso Deus, ele é extremamente santo. E absolutamente tudo aquilo que ele faz, ou tudo aquilo que ele é, está de acordo com a sua santidade. A sua misericórdia, ela é santa. A sua justiça também é santa. O seu amor também é santo. O seu juízo também é santo. A sua ira também é santa. Absolutamente tudo aquilo que há em Deus, em seus atributos, é santo, porque Deus é santo em sua essência, e absolutamente nada do que ele faz se desvincula da sua essência natural. E então há uma convocação proposicional na palavra de Deus, que daqueles que são chamados por ele devem ser santos como ele é. A falarmos da santidade em nossa perspectiva, estamos falando não de uma perfeição, mas estamos falando de alguém que é separado ou consagrado a Deus. A partir do momento que nós abraçamos a fé em Cristo, imediatamente passamos a ser santos. Algumas pessoas acabam afirmando de forma equivocada: eu não sou santo. Sim, se você abraçou a fé em Cristo, você é santo. Você não é perfeito, mas a Bíblia propõe a santidade posicional a partir do momento que tomamos a posição ao lado de Cristo, e também a santidade progressiva, aonde nós crescemos gradativamente conforme a imagem de Cristo. Não seremos perfeitos enquanto estivermos na terra, mas cresceremos na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor enquanto estivermos aqui. Falar de santidade para alguns até dá coceira nos ouvidos, porque as pessoas querem ver e querem ouvir algo do poder sobrenatural de Deus, algo acerca da sua soberania exercida em favor de nós, algo acerca da sua onipotência, algo acerca da sua onisciência. Agora, quando falamos de santidade, de separação do pecado, existem muitas pessoas que não querem ouvir esta palavra. Entenda uma coisa: a Bíblia acaba propondo que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. A salvação é exclusivamente pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então, somos justificados pela fé, como foi lido aqui esta noite, e temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, a justificação, que é um só ato de Deus, ela está totalmente vinculada à santificação. Por aquele que é justificado pela fé no sacrifício de Cristo, imediatamente passa a ter uma santificação progressiva em si mesmo. Jesus vem com duas bênçãos, uma em uma mão, outra em uma mão e outra em outra mão. Em uma mão, Jesus vem com o perdão, mas na outra mão, ele vem com a santificação. Ao perdão do qual nós recebemos mediante o arrependimento e a fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porém, essa fé será evidenciada nas boas obras de santificação, que não são a causa da salvação, porém são a evidência de que nós fomos salvos. Entenda uma coisa: Jesus mesmo disse: entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. O caminho do Evangelho é um caminho de esforço e de contínua santificação. Não adianta nós termos na nossa mente uma graça barata de que nós somos salvos pela graça e continuamos em comunhão com o pecado. Não, a
salvação é pela graça, mas a graça de Cristo em nós gera santificação. Aleluia. Quem é santo não vive uma vida debruçada em uma sabedoria humana, em uma sabedoria terrena, em uma sabedoria carnal, em uma sabedoria diabólica. Não. Quem é espiritual, quem nasceu de novo, ele vive o labor do Evangelho, esmerando-se em esforços para se conformar com a imagem de Cristo, porque a sua vida é inteiramente disposta a crescer em Cristo para a glória do Senhor. Entenda uma coisa: só entrarão pelas portas dos céus aqueles que forem santificados na terra. Não há ninguém que não é santo que adentrará pelas portas dos céus. O céu é um céu de perdoados, e esses perdoados receberam um novo nascimento, a regeneração, que é a fonte. E essa fonte chamada regeneração gera um rio chamado santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. O problema dos nossos é que nós ouvimos falar de santidade algumas vezes, nós ouvimos falar de uma vida consagrada a Deus, nós ouvimos falar de uma vida sacrificial a Deus, porém, na hora de nós praticarmos essa vida, nós não queremos, porque é muito mais fácil vivermos a nossa concupiscência, vivemos conforme a nossa visão, vivemos conforme os prazeres da carne, do que viver em santificação. Porém, a santificação progressiva, ela gera dois aspectos. O primeiro aspecto é da mortificação da nossa carne. Quem vive o novo nascimento, quem vive em Cristo Jesus, ele mortifica a sua carne, ele faz morrer, enfraquecendo a sua velha natureza. E também existe a vivificação, onde há o amadurecimento da vida cristã, onde o indivíduo acaba se conformando com a vontade do Senhor nosso Deus, revelada na Escritura Sagrada, como foi falado na escola dominical. Essa manhã, seja aqui e seja em qualquer congregação, se alguém é sábio, mostre essa sabedoria nas obras que você realiza, mostre a sua sabedoria na forma que você se conduz, na sua santificação diante de Deus, porque existem pessoas com conceitos errados, achando que são sábios, confiando em si mesmo e achando que chegarão ao céu de qualquer maneira, mas para entrar pelas portas dos céus ainda tem que haver uma vida de santificação, uma vida entregue a Deus para ela. Como é que você tem chegado aqui? Como é que tem sido a sua vida cristã? Quais são os seus objetivos diários? O seu cotidiano? Quais são as propostas que lutam? Quais são as propostas que você tem estabelecido para a sua vida? O que tem regido a sua vida? Uma vida em Deus, em crescente em Cristo, uma vida santa, regrada, piedosa, zelosa, de boas obras. Uma vida carnal, uma vida destituída da graça e do favor de Deus. Nós vivemos em uma vida em constante crescimento em Cristo, ou uma vida alienada dos caminhos de Deus. Foi falado aqui que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos, e nós entendemos isso através da Bíblia. Porém, a nossa prática evidencia a nossa fé. Será que os nossos caminhos têm evidenciado a fé que propagamos, ou apenas usamos de uma verbosidade, dizemos que somos crentes, mas na verdade não somos? A santidade que é em nós reflete a cristandade que também é em nós. Aquilo que nós falamos nem sempre é o que nós vivemos. A santidade não está em cima de um púlpito, pregando uma palavra com uma forma de se expressar muito boa, com uma boa retórica, com uma boa oratória, com uma boa preparação, com bons argumentos. Não, a santificação é diária. Charles Spurgeon disse que o cristianismo não é uma doutrina de palavras, mas uma doutrina de vida. É a nossa vida que reflete aquilo que nós somos em relação a Deus. A
A justificação nos faz ter paz com Deus, mas essa justificação nos leva a crescer em Cristo, em santificação para a glória de Deus. Aí eu pergunto para você tem vivido para a sua glória, para a glória de Deus? Tem vivido para os seus desejos, propósitos carnais, estúpidos, ignorantes, falíveis, ou para honrar ao Senhor em absolutamente todas as atitudes que você toma na sua vida? Quem tem sido o seu Deus? Quem tem regido a sua história? Quem tem regido os seus caminhos? Você passa o dia inteiro fazendo o que não deve, vem à igreja e acha que isso é cristianismo. Você se esforça a semana inteira trabalhando. Você faz faculdade, você estuda, você tem consciência que para, quem sabe, ter uma boa profissão ou crescer no ramo que você está, você tem que se dedicar. Agora, para a vida cristã, você não se dedica e quer ser chamado de um cristão autêntico. Para viver uma vida cristã genuína, bíblica, você tem que se esforçar. Você tem que viver uma vida de renúncia de si mesmo. Você tem que viver uma vida de santificação, de separação para Deus. Você foi chamado para a santificação. Você foi chamado para a glória de Deus. Você foi chamado para ter um relacionamento íntimo, pessoal, constante e crescente com Deus. A imagem de Cristo passa a ser formada em nós mediante a graça que nós recebemos pelo poder da pregação do Evangelho. Mas que Evangelho que você tem? Que espécie de Evangelho você tem estado a viver na sua vida? Você vem a um culto como esse, pede perdão o dia inteiro, achando que realmente é o culto de Santa Ceia, que as coisas vão melhorar, né? Mas na verdade passou o término desse culto, onde você se fez de santo, você continua com a mesma vida, torto, carnal, imoral, impuro, ilegítimo, inconstante, infiel, falível, parcial, hipócrita, ímpio. Por fora parece belo, mas por dentro está cheio de rapina e de iniquidade. Por fora é florido igual um caixão, mas por dentro há um defunto. Desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A igreja que vai subir não é uma igreja contaminada pelo pecado. A igreja que vai subir é uma igreja santa, é uma igreja piedosa, é uma igreja que tem temor, que tem zelo por Deus e pela glória de Deus. É uma igreja que, quem sabe, não é aceita onde passa, e passa perseguição, aflição, mas a aflição desse tempo não se compara com a glória que é em nós há de ser revelada. Diz a Bíblia que a santificação convém à graça de Deus para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. A igreja católica só santifica aqueles que morrem, mas a Escritura exige que os santos sejam aqueles que vivem. Precisamos ser santos, não como morremos e fomos beatificados, não que nós seremos, mas entende o que eu quero dizer. Precisamos ser santos agora, santos em nossos pensamentos, santos em nossas palavras, santos em nossas obras, santos na nossa vida privada, na nossa vida pública, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. A santidade não está simplesmente vinculada ao santuário como esse. A santidade está aqui, está lá fora, está na urna eletrônica que você vai botar daqui uns 2 meses, está onde você passar, você deve esperar a glória de Deus vivendo em santidade. Cadê o temor de Deus? Cadê o zelo pela glória de Deus? Nós estamos acostumados com uma espécie de cristianismo, entre aspas, totalmente raso, totalmente ligado às nossas emoções e sentimentos momentâneos, onde nós nos alegramos em determinados momentos da vida e depois continuamos com uma razão humana falida. Onde é que está o conhecimento e o prosseguimento em conhecer a Deus? Esse conhecimento vai gerar frutos em nós, frutos dignos de arrependimento e santificação em Deus. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós não vamos ver muita diferença acerca da santificação, embora no Antigo Testamento nós vamos ver que eram feitos por rituais, uma espécie de moralidade,
mas a santificação em si, a separação para Deus é a mesma. No Novo Testamento nós vemos que é um coração novo, uma transformação em vida que gera boas obras, uma paixão por Deus, pela glória de Deus, pelo zelo em Deus que nos faz honrar a Deus nos nossos atos. O problema é que a santidade que nós dizemos que vivemos, ou que nós falamos, é anulada pela impiedade que nós vivemos. Mas a palavra de Deus, ela é anunciada. O Evangelho de Cristo, ele é pregado. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Você não foi chamado para ser aceito pelas pessoas que estão com você no seu trabalho. Você não foi chamado para ser aceito pelas pessoas que estão com você na sua faculdade. Você não foi chamado para ser aceito pelos ímpios. Você foi chamado para a glória de Deus. Você não precisa se voltar para o mundo e viver uma vida de amizade com o mundo. Você precisa honrar a Deus com as suas atitudes. Para nós encerrarmos essa mensagem bem objetiva, como é que nós devemos viver uma vida santa? Em primeiro lugar, amando a Deus com toda a alma, com todo entendimento, com todo o coração, e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos a Deus, nós nos voltamos para Ele com uma dedicação inteiramente voltada para a glória do Seu nome, com uma vida de temor, de zelo, de fervor espiritual. E nós, amando o próximo como a nós mesmos, nós estamos em constante exercício de misericórdia e de favor daqueles que estão à nossa volta, principalmente os domésticos da fé. Nós não vivemos uma vida voltada para o nosso egoísmo, em busca de uma ambição natural, não. Nós vivemos em prol do benefício dos outros, sabendo que o mundo e as suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer ser santo, ame a Deus acima de tudo. Quer ser santo, ame ao próximo como a si mesmo. Em segundo lugar, nós vivemos uma vida santa não se contaminando com a corrupção do mundo. 1 João, capítulo de número 2, versículo 15, está escrito: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando a Bíblia fala nesse sentido de mundo, não é da natureza, não é das florestas, não é das árvores, não. A Bíblia está falando do sistema ideológico que o mundo acaba adotando para a sua vida. Você tem vivido de acordo com o mundo, com a amizade, com o vínculo, com as ideias propagadas pelo mundo? Ou você tem crido na Escritura, que é soprada por Deus para instruir o homem em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra? Ou você tem sido iludido por teorias transitórias? Ou você tem sido iludido por aquilo que a mídia propõe como verdade inequívoca, onde na verdade não passa de sofisma e ignorância, que aliena as pessoas, uma verbosidade alienada e alienante, onde as pessoas não acreditam mais em verdades absolutas? O que você tem crido, afinal? O que rege a sua fé? Eu olhando para a Bíblia, olhando para a igreja de Cristo hoje, eu vejo muitas pessoas no nosso contexto que não sabem muito acerca da fé bíblica. Os conceitos deles não são formados pela Bíblia, são regidos pelo sistema do mundo, pelas ideias do mundo. Mas quem é santo não se corrompe com o mundo. Quem é santo não acaba se acostumando com o sistema mundano, mas honra a Deus com as suas obras. Em terceiro e último lugar, se nós queremos ser santos, nós devemos nos conformar com a imagem de Cristo. Não é o Neymar que deve ser o padrão da sua vida, não é a Bruna Marquezine, não é absolutamente ninguém que tem a fama nessa terra que pode ser aplaudido, reconhecido pelos homens. Aquele que realmente deve conduzir a sua vida, que você deve se espelhar, é Cristo. O Cristo que foi pendurado em um madeiro, que não tinha parecer, nem formosura e nem uma beleza nele vimos para o que desejássemos, mas que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Cristo que a Bíblia nos orienta a ter sentimentos semelhantes a ele, que viveu em humildade, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilando-se a si mesmo e achado na forma de servo, sendo obediente, santo, até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre absolutamente
todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Esse Deus deve ser o exemplo de todo aquele que deseja ser santo. Quer ser santo? Ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quer ser santo, não se corrompa com o mundo. Quer ser santo, se conforme com a imagem de Cristo. Tudo isso para a glória do Senhor, nosso Deus. Eu não vou mais amém. Se coloque em pé. Aleluia. Glória a Deus. Santa. Tem uma coisa. Você quer ir para o céu? Levante sua mão. Quem quer ir para o céu? O céu tem que estar em você antes de você estar no céu. Aleluia. Se você não tem prazer com as coisas santas, se você não vive uma vida de santificação, se você não vive uma vida para a glória de Deus, separada para Deus, que prazer você vai ter no céu? Só os santos vão estar lá. Com quem você vai andar? Que alegria você vai estar lá se aqui na terra você não viveu a santidade? O prazer lá vai ser em Deus. E só adentrarão lá os santos que foram santificados por Deus aqui na terra. Mas se você entra no céu, vivendo uma vida torta, vamos supor dessa maneira, uma vida longe de Cristo. Você entra lá, que prazer você vai ter lá? Você não foi santo aqui. Você não teve prazer em Deus aqui, como é que você vai ter prazer lá? Quer adentrar pela porta dos céus? Que os céus estejam no seu coração a partir de hoje. Se não estava, se já estava, que esteja mais ainda. Porque miseráveis somos nós quando nós simplesmente olhamos para as coisas dessa vida e esperamos apenas nessa vida. Há uma recompensa para aqueles que estão em Cristo do céu. Nós vivemos neste mundo como peregrinos e adentraremos no céu em uma eternidade de glória. É com essa visão que nós devemos viver na face dessa terra, santificando a nossa vida em absolutamente tudo, para que Deus seja glorificado. Que nosso coração possa ter zelo por Deus, paixão por Deus, fome por Deus. Seja Deus, não seja hipócrita, não seja leviano, não seja apenas aparente, mas tenha a essência do Evangelho introduzida no seu coração, para que Deus venha ser exaltado em todas as nossas ações. Eu quero orar por você, se possível. Se você ouviu a palavra de Deus nessa noite, de alguma forma, eu falo com aqueles que realmente são sinceros. Se Deus falou com você, você realmente deseja viver uma vida de santificação, quem sabe até então, você tem vivido alguns momentos da sua vida que não estão conforme a vontade de Deus. Seja sincero com você mesmo. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Então é o momento de você refletir nesse momento. Se você deseja uma oração, você quer realmente viver em santificação, pedir perdão para Deus por algum fato que você tenha cometido, algum pecado, algum delito, alguma transgressão, e você quer realmente viver uma reconciliação com Deus neste momento, pedir perdão, estar diante dele, querendo viver em santidade, de alguma forma, Deus falou com você, vem aqui na frente que eu quero estar orando por você. Não seremos perfeitos enquanto aqui estivermos, mas cresceremos em Cristo quando assim quisermos. Que a santidade venha refletir nos nossos atos, Senhor. Que nós venhamos almejar a glória de Deus, não para nós, mas para Ele. Vivemos para esta glória. Estamos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Com uma vida piedosa, zelosa, de boas obras, confirmados na fé, crescendo em ações de graças, com amor ao Senhor nosso Deus, e amor para com todos os santos, honrando o Senhor sempre. Glória a Deus. Existe alguém no nosso meio que ainda não é crente, que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus. Você precisa de salvação para a sua alma. Todo homem que não está em Cristo está afadado ao fracasso eterno, a morrer perdido, distanciado de Deus. Apenas Cristo pode conduzir o homem ao céu, a salvação da alma, por meio da sua morte vicária e expiatória,
onde você tem fé que esse sacrifício é suficiente para perdão dos seus pecados, Ele implanta em você uma nova natureza e você cresce conforme a imagem dele. As coisas não são forçadas, a obra da santificação tem sim a nossa responsabilidade, mas em primeira instância é Cristo quem opera em nós. Alguém no nosso meio quer entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe você tem vivido um vazio na sua alma, você precisa de Deus. Você tem procurado tantas portas, você tem procurado em tantos lugares alegria, satisfação, você não vai encontrar.